Bom dia, amigos. Que nosso domingo seja repleto de luz, de harmonia e de muita paz. Que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre. Hoje nós vamos contar a última história do livro de Célia de Xavier de Camargo, A Eterna Mensagem do Monte, escrita pelo espírito Leão de Tolstói. Essa história contém duas partes. Nós vamos ler a primeira hoje. O nome é O Criminoso. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Mateus, capítulo 7 e versículo 17. Na aldeia, todos o consideravam um caso perdido. Desde a infância, sempre demonstrara péssimo caráter e tendências criminosas. Nem mesmo os pais o toleravam. Atingindo a puberdade, seu comportamento de tal modo passou a comprometer o bom nome da família que foi expulso de casa. Não demonstrava nenhum respeito pelas pessoas e às menor interpelação respondia agressivo e irreverente, violento. Estava sempre envolvido em brigas e disputas. De tendência viciosa, aos 12 anos já era capaz de ingerir grandes doses de bebidas. Como não o faria um adulto, permanecendo nas tabernas e lupanares até altas horas da noite. Certo dia, desentendeu-se por bagatela com um amigo de infância. Sumamente nervoso, pôs-se a agredi-lo física e verbalmente. Como fosse o mais forte, de tal modo o golpeou que o seu contentor ficou estirado no chão, como morto. O pai, informado do que estava acontecendo naquele momento, correu ao local da briga. Contudo, ao chegar, a disputa já terminara. Deparou com o companheiro de folguedos do filho caído ao solo. Em meio à poeira da rua, viu-lhe a cabeça ensanguentada, e a ira dominou o coração do velho pai. Colérico, ergueu os braços magros e enrugados, bradando com voz estentórica, sem querer ouvir as explicações que o filho, assustado, tentava dar. Vergonha da nossa família! Recai sobre ti a ira do Senhor. Jafar, desapareça da minha vida. A partir de hoje não tenho mais filho. Arfante, o rapazinho limpou as lágrimas que caíam e, após lançar um olhar dolorido para o genitor, partiu. Nunca mais se ouviu falar de Jafar naquela região. Alguns anos depois, um bando de salteadores ganhou notoriedade na região pela forma cruel em que matavam suas vítimas. Certa ocasião, uma notícia agitou a cidade. Um dos bandidos fora preso numa localidade não muito distante. Justamente aquele que se supunha ser o chefe dos bandoleiros. A população exaltou. Afinal, gozariam de um pouco de paz e de segurança. No cárcere para onde fora conduzido, o bandido Thanatos rugia, caminhando de um lado para o outro da cela, de quando em vez parava e dava um murro na parede de pedra, praguejando. Jafar, pois era ele o terrível bandido cognominado Thanatos, fora pego por acaso. Tendo marcado encontro furtivo com uma mulher, por quem tinha algum interesse,
desgarrou-se do grupo, prometendo encontrá-los em local conhecido, certo esconderijo de que se utilizavam sempre que estavam nessas bandas. Os soldados o cercaram e prenderam, antes que pudesse esboçar qualquer reação. Desesperava-se de pensar que seus companheiros não sabiam que fora aprisionado e, o que mais era grave, desconhecia seu paradeiro. Para seu bando, composto de homens ágeis e corajosos, não havia barreira que não vencessem. Se soubessem que estava preso, não tardariam em vir libertá-lo. Certa vez, mais impaciente, o truculento bandido compreendeu que estava sozinho e à mercê das autoridades. Se não poderia contar com a ajuda de fora, teria que usar a cabeça e planejar algo que o livrasse daquela situação. Daí por diante resolveu mudar de tática e de comportamento. Parou de esbravejar e dar murros na parede, tornou-se afável e simpático. Fez amizade com o carcereiro, a quem comoveu com sua história, naturalmente, contando à sua maneira e colocando-se sempre como vítima inocente de circunstâncias adversas. Com o passar dos dias, delicadamente, pôs-se a reclamar para o amigo carcereiro do tempo que não passava, da monotonia da vida na prisão. Entre um suspiro e outro, lamentava: "Compreende, meu amigo, não é que eu não goste da tua companhia, mas se ao menos me fosse permitido fazer alguma coisa." "O que, por exemplo?" indagou o carcereiro, interessado em amenizar a situação daquele que julgava um injustiçado pela vida. "Sei lá, talvez se pudesse jogar dados." De tal modo, Thanatos havia conquistado as boas graças do pobre homem que ele, penalizado, propôs: "Se prometes não fugir, abro a porta da cela e poderemos jogar. Naturalmente, ninguém deverá ficar sabendo disso. Esse segredo deverá permanecer entre nós." Exultante, Thanatos concordou: "Claro, não fugirei. Faze isso e quando sair daqui, não te esquecerei. Sou muito rico e te darei muito mais do que ganharias durante toda a tua existência nesse local infecto." Convencido, o carcereiro pegou o molho de chaves e abriu a porta da cela. Vendo-se livre, porém, Thanatos golpeou violentamente nas têmporas e o infeliz caiu ao chão, inconsciente. Rapidamente, o celerado fugiu para bem longe, escondendo-se em meio às pedras da região que conhecia como a palma da mão, e colocando-se a uma distância considerável de seus perseguidores. Estava cansado e faminto. Não podia entrar nas cidades e aldeias por onde passava, com medo de ser reconhecido. Mas prosseguia sempre, muitas vezes descansando de dia e viajando à noite, quando o movimento diminuía e os caminhos ficavam desertos. Alguns dias depois, mais tranquilo, transitava por uma estrada quando viu à distância 2 cavaleiros vindo em sua direção. Assustou-se. Eram soldados romanos. Reconheceu-se pela cor do manto e pelo brilho das armaduras que refletiam a luz do sol. Rapidamente mudou de direção, internando-se no meio de algumas árvores para evitar que o vissem. Caminhou assim alguns passos quando se viu próximo à margem do rio Jordão.
Grande multidão ali estava, e uma cena curiosa ocorria naquele instante. Um homem de aparência estranha, magérrimo, vestido com pelos de camelo e uma tira de couro na cintura, olhar coruscante e assustador. Conclamava o povo que ali estava para o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Thanatos percebeu que deveria ser um desses profetas tão comum na sua raça, e que vez por outra surgiam no meio do povo. Prosseguia ele: eu vos batizo com a água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá ele a tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o teu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Um arrepio percorreu o corpo de Thanatos. Pela primeira vez sentiu-se algo temeroso. Puxou o capuz do manto, cobrindo a cabeça, e aproximou-se. Misturando-se no meio da multidão, fingiu ser um fiel, interessado na arenga. Entrou no rio, à semelhança do que via os outros fazerem, deixando-se batizar. Não confessou, porém, seus pecados. A água fresca lhe fez bem, revigorando. Estava um dia excepcionalmente quente e abafado. No momento em que saía do rio, gozando estranho bem-estar, que havia muito não sentia, algo inusitado ocorreu. Um pequeno grupo de homens acercou-se, e aquele que parecia ser o chefe deles, mergulhou nas águas para ser batizado. Vendo-o, porém, o profeta veio a saber depois que se tratava de João o Batista. O dissuadia, dizendo respeitosamente: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas o recém-chegado lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Naquele instante, percebendo que algo diferente ocorria pelo estranho diálogo entre eles, Thanatos passou a observar melhor a figura bela e majestosa daquele que acabara de ser batizado e sentiu algo de especial dominar-lhe o íntimo. Não teve muito tempo para pensar, porém. Os soldados romanos tinham se aproximado e, displicentemente parados no alto de uma pequena elevação, à margem do rio, observavam a multidão com desprezo, fazendo chacota e dizendo pilhérias sobre a fé religiosa do povo hebreu. Thanatos aproveitou o momento em que estavam todos envolvidos com a presença daquele estranho personagem e afastou-se rapidamente, saindo pela margem oposta do rio. Algum tempo depois, escondendo-se sempre, Thanatos percorria a região da Galileia, quando, certa tarde, viu grande multidão que se congregava numa planície. Curioso, acercou-se, notando pelo aspecto humilde das pessoas que nada teria a temer. Assentou-se no meio delas. Chamou sua atenção o grande número de enfermos, de paralíticos, de cegos, de endemoniados.
Jamais vira tanto sofrimento reunido no mesmo lugar. Queria saber o que estava acontecendo. Alguém falava e todos ouviam no maior silêncio. Apesar da distância, reconheceu a figura impressionante do homem que fora batizado logo depois dele pelo profeta João. Nunca mais pôde esquecer aquela face serena e aqueles olhos lúcidos. Nunca mais voltara a vê-lo, nem sabia de quem se tratava. Agora, ele ali estava e pregava ao povo. Sua voz soava clara e encantadora, dotada de atração irresistível. Naquele preciso momento, ele dizia: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jafar, agora o bandido Thanatos, pôs-se a meditar nas palavras que ouvira. Estavam de acordo com a sua maneira de pensar. Certo, ele cometera muitos crimes, mas jamais fora hipócrita. O que não aceitava no judaísmo era a falsidade de muitas pessoas que cometiam deslizes, até crimes, e depois iam tranquilamente ao templo para orar e fazer suas oferendas como se fossem limpos de coração. O extraordinário personagem continuava falando e ele não despregava os olhos de sua figura ímpar. Falou o profeta ainda sobre o adultério, sobre falso testemunho, sobre a vingança, sobre o amor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, virem chuva sobre justos e injustos. As doces palavras daquele homem caíam na alma seca e árida de Thanatos, como chuva benéfica, cujos pingos são incorporados imediatamente ao solo sequioso. Sim, pensava ele, o profeta tem razão. Se nós que somos do povo escolhido fizermos o mesmo que os gentios, que diferença existirá entre nós e eles? Os conceitos de Jesus eram bebidos pelo celerado. Thanatos, como licor precioso, sua alma, que jamais ouvira semelhantes ideias, deixava-se impregnar por elas. Ao mesmo tempo, ele,
que conhecia a maneira de pensar dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus, refletia que Jesus estaria correndo sério perigo com os seus conceitos revolucionários. Por muito menos, outro já tinha sido preso. Decidiu que, como sua vida não tivesse um objetivo, dedicaria seu tempo a proteger o profeta. O Rabi precisava de segurança e Thanatos seria a sua sombra. Seguindo-o por onde fosse, seria discreto, porque não podia ser reconhecido, mas não se afastaria do seu mestre. E assim ele o fez. Em todos os momentos esteve junto do Nazareno, guardando uma discreta distância, mas atento a tudo o que acontecia a seu redor. A doutrina de Jesus se foi incorporando ao íntimo de Thanatos, à custa de tanto ouvi-lo falar, tornando-se ele um homem completamente diferente do que fora um dia. A prisão de Jesus deixou-o no maior desespero. Nada podia fazer. Se seus antigos companheiros ali estivessem, talvez ele pudesse tentar uma reação, resgatando o Rabi de seus algozes. Contudo, soubera certa ocasião, por acaso, que seu bando fora aprisionado e, portanto, não poderia contar com seus companheiros. Trocaria sua vida, que reputava completamente inútil e sem sentido, pela vida de seu mestre. Mas tinha certeza de que, caso se apresentasse e fizesse tal proposta, seus adversários seriam duplamente vitoriosos. Além de não libertarem Jesus, o matariam, manteria preso também. Portanto, foi com inaudito terror e sentimento de profunda impotência que Jafar acompanhou o Calvário de Jesus e sua crucificação. Depois disso, foi como se o mundo desabasse sobre sua cabeça. O sofrimento era a tal ponto atroz que ele, antes tão preocupado com sua segurança, agora já não pensava em si mesmo, nem se importava mais em ser reconhecido. Vagando ao léu, sem ânimo e sem vontade de viver. 8 dias depois estava caído na soleira de uma porta, completamente bêbado, quando um grupo de pessoas passou e ouviu o que diziam. Sabem da novidade? O carpinteiro Galileu, aquele que foi crucificado junto com os ladrões há uma semana, dizem que está vivo. Foi visto por fiéis seguidores seus. Será crível? Jafar não conseguiu entender mais nada porque o grupo já se afastara, mas ouviram o suficiente. Jesus não morrera, seu mestre estava vivo. Procurou curar a bebedeira, lavando-se numa bica que existia no meio de uma praça, e saiu em busca de maiores informações. Por acaso encontrou Maria de Magdala, que no meio de um grupo de pessoas contava o que tinha acontecido. E sumamente gratificado, ouviu da própria boca da ex-meretriz o seu encontro com Jesus. Ao contrário do que acontecera com o discípulo do Rabi, ele acreditou nas palavras de Maria. Não teve qualquer dúvida, pôs-se a refletir na grandeza desse acontecimento. Jesus não morrera e sua doutrina também não podia morrer. Era preciso mudar de atitude e procurar ser digno seguidor das pegadas do Cristo. Thanatos levantou a cabeça e seus olhos brilhavam com nova luz. No momento de maior desespero,
desejara acompanhar seu mestre na morte, mas compreendia agora que isso não era possível. A volta de Jesus tinha um profundo significado para seus seguidores. Mostrava que sua passagem pelo mundo não fora em vão e que as sementes lançadas ao solo teriam que germinar e florescer. Jafar respirou profundamente. Estava determinado a cumprir sua parte na programação da Boa Nova. O Evangelho de Jesus legou ao mundo, mostrando o caminho que conduz as criaturas humanas até o regaço do Pai. Para isso, de hora em diante, trabalharia sem descanso. Terminamos aqui a primeira parte da história O Criminoso. Então, nós percebemos que a presença de Jesus causou muito impacto em todos que ali estavam, né? Até mudança de comportamento. E vamos esperar a segunda parte e última desse livro tão maravilhoso, no qual a cada dia mais eu amo, eu me dedico a Jesus. Que todos tenham um domingo maravilhoso, cheio de paz, de harmonia e muito equilíbrio. Vamos lembrar que Jesus está em toda parte, emitindo dele mesmo suas virtudes. Basta que a gente possa nos conectar. Vamos lembrar em nossas orações, nos conectar com Deus, com Jesus, com a Maria de Nazaré e com todos aqueles personagens que mudaram esse mundo maravilhoso. Ficam com Deus. Que Jesus o abençoe a todos. Até o próximo domingo, se Deus abençoar. Que assim seja, graças a Deus.